Boa tarde, pessoal. Começamos a edição de hoje com a confusão armada pelas torcidas organizadas do Santos Futebol Clube durante a partida do Peixe contra o Corinthians aqui na Vila Belmiro. Esse é um dos destaques da página do Viver em Santos e região. Nós temos as imagens deste fuzuê. Roda aí pra gente, Davidson Carlos. Confusão então ontem na Vila Belmiro. No fim do segundo tempo, as organizadas que estavam atrás do gol, aquele que fica ali, onde fica o vestiário do Alvinegro Praiano, jogaram bombas, arremessaram objetos no campo e aí a partida teve de ser interrompida pelo árbitro do jogo, o Leandro Pedro Voaden. O jogo terminou então aos 44 minutos do segundo tempo por causa desta confusão. O jornalista Murilo Tauro, que também estava na Vila Belmiro, gravou cenas deste episódio lamentável. A gente pode soltar essas imagens do Murilo? Então, o Murilo Tauro ontem na Vila Belmiro, cobrindo o jogo do Santos para o programa Resenha Santista, ele captou essas imagens aí, a torcida organizada que fica ali perto do vestiário do Santos. Os jogadores tiveram que sair correndo, né? Uma ameaça de bombas, jogando objetos, olha só que imagens impressionantes que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Um espetáculo, não pode nem se chamar de espetáculo, isso é lamentável, né? Lamentável que a torcida do Santos fez. Isso acaba prejudicando até o próprio Santos Futebol Clube, que provavelmente deve ser punido pelo STJD. Bom, a gente, nessa edição ainda do Jornal Litoral, nós teremos mais informações desta briga. E claro, vamos falar da partida em si, né? A derrota do Santos, que perdeu para o Corinthians ontem. O jornalista Murilo Tauro estará conosco aqui na bancada. Vamos seguir o jornal, 12h51. E o ex-deputado estadual Luciano Batista se envolveu numa discussão com um motoboy após um serviço de delivery. Ele disse estar sofrendo ameaças. Batista conversou com o diretor da TV Cultura Litoral, Danilo Martins. Então, com um motoboy, uma situação que a gente viu as imagens, inclusive cedidas por você. Conta um pouquinho do que aconteceu, por gentileza. Então, na verdade, foi um problema com um motoboy, né? E as imagens, como você já falou, foi eu que cedi as imagens. E por que eu cedi a imagem, né? Porque esse motoboy, na verdade, ele chegou lá, né? Eu moro lá há 18 anos, e há 18 anos que a gente pede comida pelo iFood, enfim, nos restaurantes da Baixada e tal. E o pessoal sempre chega no prédio, é um costume no prédio, os meninos chegam e sobem, né? Porque a gente tá com a família, não é que a gente manda subir, a gente fala, pede para ele subir. Ele chegou lá, pode subir e tal. Ele falou que não ia subir. Aí eu desci, numa boa. Aí eu cheguei lá embaixo, eu fui brincar com ele. Eu falei, pô, amigo, eu falei assim mesmo, tu não sobe? Por que tu não subiu? Todo mundo que vem aqui sobe, mas eu falei brincando. Ele disse assim, eu não sou todo mundo, porque se roubarem minha moto, quem vai pagar? Aí eu fiz assim, né, nas imagens você mostra, como é que vão roubar a tua moto se tua moto está aqui os dois porteiros, a moto está dentro do prédio, e aí é a sessão das imagens, porque ele disse para todo mundo que a moto estava na rua, que por isso que ele não subiu. Ele disse que eu agredi ele, que eu dei um mata-leão nele. Isso tem vídeos, aliás, tem palavras dele, né, gravadas para quem ele mandou para a mídia. Eu tenho isso à minha disposição e à disposição de quem quer ouvir. E aí, seu Luciano Batista, recebi aqui a filmagem aí do nosso amigo motoboy aí, que você estourou um malão dele, certo? Entendeu? Agora você deu uma de vítima e manda pra polícia esse áudio falando que eu tô lhe ameaçando, sem falar nenhuma palavra de ameaça. Você sabia que em Santos a gente tem um motoboy, um vereador que representa os motoboy? Você sabia que você tem um monte de rival político que vai ser um prato cheio mandar essa filmagem aí do nosso amigo aí com mochila estourada? Tá com raivinha porque não foi reeleito? Tá com recalque? Você vai ter que pedir desculpa publicamente aí pro nosso amigo, entendeu? Senão nós vamos ir pras rádios que você faz parte, nós vamos ir pro meio político onde você faz parte, certo? Nós vamos colocar em página de Facebook, Instagram, com mais de 300 mil pessoas da Baixada Santista. Você tem que pedir desculpa, rapaz. E nesse momento que ele falou isso, que não sobe, eu falei, então tá bom, dá minha conta e tal. Aí ele virou, pôs a mochila nas costas e me ofendeu mesmo.
Ele me xingou, ele fez uma injusta agressão à minha pessoa. Um palavrão que não dá nem para republicar. Eu fui, segurei na bag dele e falei: que você me xingou de quê? Você mandou eu para onde? Para quem puder entender, né, que não dá nem para repetir. Você me mandou para onde? Aí ele falou: desculpa aí, desculpa aí. Eu falei: então tá bom, desculpou, tá desculpado. Claro que na hora que ele me mandou para aquele lugar, você fica alterado? Você fica, não é normal. Qualquer pessoa ficaria, né? Não houve violência, não houve agressão, houve isso, um fato que aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer pessoa que esteja viva, né? Esse negócio de se envolver em polêmica, assim, a gente se envolve porque é o dia a dia das pessoas. Você está na rua, você está andando de bicicleta, você está no carro, acontece alguma coisa, é com qualquer um, não é só comigo. Muito bem, eu conversei agora há pouco com o presidente do Sindimoto da Baixada Santista, o presidente Alessandro Monteiro. Eles enviaram uma nota aqui para a nossa redação informando o seguinte: entende que o assunto é complexo, de muitas interpretações, o lado do cliente com seus direitos e os motofretistas com os seus medos, suas preocupações e os patrões com seus compromissos de oferecer o melhor serviço possível. Mas ele enfatiza que não existe lei que obrigue o motofretista a subir, tá? Subir aos condomínios, subir aos prédios, porque alguns condomínios e prédios têm seus próprios regimentos, então eles proíbem os profissionais de delivery a entrar dentro do edifício. Por outro lado, os clientes, quando fazem uso dos serviços de entrega, gostariam de receber no conforto de suas casas. Então, entendemos que essa é uma relação direta do estabelecimento com o cliente. O que ocorre é que 80% dos estabelecimentos têm como prática o serviço de delivery irregular, porque não registra o profissional motofretista, usando a prática ilegal de paga a taxa. Sendo assim, não podendo exigir que o profissional atenda seu cliente da melhor forma. Como o profissional motofretista não tem todos os seus direitos garantidos, fica difícil dele, o profissional motofretista, adquirir um serviço de seguro contra roubo ou furto. Partindo desse princípio, o profissional tem medo que seu bem, a motocicleta no caso, seja furtada no momento que está atendendo o cliente na sua residência e subindo até a porta do cliente, caso seja um apartamento. Então, essa é a nota de esclarecimento do Sindimoto da Baixada Santista. O presidente Alessandro Monteiro conversou conosco agora há pouco, tá certo? 12h56. Pessoal, depois desse clima pesado do começo do Jornal Litoral, vamos para uma notícia boa, porque tem vagas no pátio de Bertioga. A Amanda Oliver está em frente ao posto de amparo ao trabalhador. Conte as informações. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. E olha que legal, tem oportunidade de emprego aqui em Bertioga. São ao todo 14 vagas para empregos e uma para estágio. Todas no posto de atendimento ao trabalhador, que fica aqui no Poupa Tempo, na Avenida 19 de Maio. Você aí de casa ficou interessado? Então dá uma olhada nessas vagas. Tem uma vaga para cozinheiro, uma vaga para garçom, 2 vagas para vendedor externo, uma vaga de estagiário de engenharia ou arquitetura, uma vaga para atendente de loja e mercado, 4 vagas para auxiliar de limpeza, uma vaga para auxiliar de manutenção geral, 2 vagas para auxiliar de serviços gerais e uma vaga para auxiliar de limpeza. O candidato pode agendar no site Poupa Tempo ou pelo aplicativo e comparecer aqui ao PAT. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas da tarde e aos sábados das 9 da manhã à 1 hora da tarde. É importante lembrar que o candidato que vier aqui no posto de atendimento ao trabalhador deve trazer RG, CPF, comprovante de residência, PIS e carteira de trabalho. Com você, Thiago. Valeu, Amanda Oliver, conversando conosco direto de Bertioga, 12h58. E o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o Marcelo Branco, esteve em algumas cidades aqui da nossa região, do nosso litoral. Veja agora a matéria do Luiz Valentim Cardoso. O prefeito Rogério Santos e demais autoridades da cidade realizaram visita técnica nas obras das habitações da Prainha, no bairro do Bom Retiro, zona noroeste da cidade, onde ocorreu o estaqueamento inicial das novas moradias. O conjunto habitacional Santos Prainha AB é uma parceria entre os governos federal e estadual,
com o intuito de eliminar as palafitas, moradias irregulares às margens dos manguezais de Santos. 574 unidades aqui, mas já temos, junto com o governo do estado, mais 1.100 unidades em andamento de obra, além das 1.120 também junto com o estado e com o governo federal, que é o Tancredo Neves. Então, nós somados aí temos mais de 2.300 unidades a serem entregues exclusivamente para o dique da Vila Gilda. Existe uma questão ambiental, né? A degradação do mangue, as palafitas que ficam em área de proteção ambiental. Então isso tem um papel de sustentabilidade no conceito máximo, né? Porque você promove desenvolvimento social, você trata da questão ambiental e também o desenvolvimento econômico de toda a região. O lançamento das obras, que abrigará 574 unidades habitacionais para a comunidade, está a cargo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o CDHU. O Estado tem trabalhado para coibir essas moradias completamente inadequadas, como são as palafitas, como são as pessoas que moram em área de risco, né? E nós temos que dar uma solução definitiva para essas pessoas terem onde morar. Então, essa parceria com o Santos, nós temos mais de 1.000 unidades em produção aqui, todas elas dedicadas à palafita. O governador Tarcísio nos determinou que a gente fizesse um projeto de longo prazo para remover todas as palafitas, né? Não só aqui em Santos, mas em todas as cidades aqui do litoral, assim como as áreas de risco no litoral norte. O secretário também esteve em São Sebastião. A montagem de 518 unidades habitacionais no bairro Baleia Verde, que serão destinadas às vítimas das chuvas em São Sebastião, começou nesta quarta-feira. Segundo o governo do estado de São Paulo, a previsão é que até o mês de outubro as famílias já estejam instaladas nas unidades. Além do terreno no bairro Baleia Verde, outras 186 moradias definitivas também serão construídas em Maresias e no bairro Topolândia. Serão 30 prédios com 16 apartamentos cada, sendo 20 casas térreas, 18 unidades adaptadas para pessoas com deficiência e 4 centros de apoio. As casas têm 41 metros quadrados de área útil, com 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O valor total do investimento no bairro Baleia Verde é de 72 milhões. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, falou sobre como será feita a transição das famílias e o prazo para a mudança. As famílias que virão para cá são aquelas que estão cadastradas para a CDHU, elas já sabem quais são as famílias que virão, são as pessoas que estão em Bertioga, e nós vamos fazer agora esses edifícios faseados nessas fases aqui que eu contei para vocês. Ou seja, esse primeiro edifício deve estar pronto até outubro, então as pessoas já começarão a receber os apartamentos em outubro, e até o final do ano, até o final de dezembro, nós devemos ter todos os edifícios e mais toda a infraestrutura do condomínio já finalizada. Marcelo também explicou sobre a segurança do terreno com relação aos alagamentos. Então, foi importante vocês virem hoje aqui para ver em loco, a gente começar a montagem desses apartamentos, para ver o quanto nós elevamos esse terreno em relação à cota da rua, ou seja, a altura da rua e inclusive das outras casas que tem do outro lado da rua. Quer dizer, esse terreno é absolutamente seguro, onde vai estar sendo construído o prédio, né? Não tem aqui possibilidade de alagamento aqui no edifício, mas também tem um projeto do governo de aumentar essa drenagem da rua por uma questão de eliminar essa enchente ou esse alagamento que costumeiramente há muitos anos existe aqui no bairro da Baleia Verde. Então, nós estamos aqui absolutamente seguros no terreno, o presidente da CDHU está aqui, também toda a diretoria técnica da CDHU acompanhando a obra, e hoje nós começamos, portanto, essa montagem do primeiro edifício. Na semana passada, o local ficou alagado após um temporal. Vale ressaltar que as casas serão construídas com uma tecnologia de estruturas pré-moldadas. Esses módulos saem prontos de fábrica, já com acabamento e instalações elétricas e hidráulicas. A responsabilidade das instalações é da empresa Tec Verde. Para mais informações, acesse o portal Costa Norte nas redes sociais. Esse foi o Cláudio Rodrigues, diretamente de São Sebastião, com o secretário de de Habitação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Marcelo Branco. 1h03, pessoal. E a cidade de Praia Grande é uma das que mais crescem na região. Porém, o município possui muitos desafios. Para falar sobre esses desafios, eu recebo aqui no nosso estúdio Cássio Navarro, secretário de Governo da cidade. Tudo bom, Cássio? Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde a todos. Cumprimento, Thiago. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre o nosso município de Praia Grande. Maravilha. Cássio, quais são os principais desafios enfrentados pelo governo municipal da cidade de Praia Grande atualmente? Olha,
O governo de Praia Grande, ele vem bem estruturado já há algum tempo. Desde o momento em que nosso deputado federal, hoje, que era prefeito, o Mourão, estruturou a cidade e preparou ela para o desenvolvimento. Hoje, nossa prefeita Raquel vem mostrando que é possível fazer mais. Por isso que a gente está afinando o município, fazendo mais e melhor em todas as áreas. Na área da saúde, por exemplo, com o novo pronto-socorro inaugurado há pouco tempo, precisa de ajustes, mas vem trabalhando muito sobre isso. Na segurança, não é diferente, ampliando o número de efetivo da Guarda Municipal, trazendo mais equipamentos. Na área de mobilidade também não para por aí. Então, todas as áreas estão sendo aprimoradas. Você falou de algumas áreas, transporte público faz parte de mobilidade. Como é que está o setor de transporte público na cidade? Olha, como eu disse, vem evoluindo. Hoje, os ônibus contam aí com a infraestrutura que não existia, né? Parte de Wi-Fi, parte de ar-condicionado e também cronometrado para que chegue nos pontos no horário correto. E além disso, a gente tem trabalhado também para poder apresentar e atender a população com um preço justo, onde o município vem fazendo um grande esforço na área financeira, mas segurando o aumento da passagem, para que aí sim as pessoas possam se locomover na cidade e possam chegar ao seu trabalho, ao seu lazer, de forma mais coerente. A gente viu no VT anterior, inclusive com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, falando sobre moradias, construções através do CDHU, também engloba saneamento básico. Como é que está a questão de moradias e saneamento básico lá na cidade de Praia Grande? A Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá sofrem muito com esse tipo de problema. Praia Grande também, por estar colada, por fazer parte da região metropolitana, acaba também tendo esse tipo de problema. Como é que está essa questão na cidade? Olha, são dois pontos muito importantes. Primeiro, falar de saneamento. Saneamento Praia Grande, que ao longo do tempo vem mostrando muito serviço nessa área para diminuir, inclusive melhorar os índices de saúde, né? E isso já demonstra aonde estamos atingindo um percentual quase dos seus 100% para poder atender toda a cidade. Agora, um plano que foi muito bem estruturado e que há pouco tempo, com as fortes chuvas e alagamento que houveram aí em todo o litoral do nosso estado, Praia Grande não teve problema, por causa do plano de micro e macro drenagem, que ajuda a escoar a água rapidamente. A gente vive numa região metropolitana, estamos ao nível do mar, então quando cai chuvas muito fortes, elas acabam sim tendo alguns lugares que acabam enchendo de água, porque depende de que seja escoada. E para isso tem que ter um plano forte. Praia Grande fez isso e não teve problemas. Isso é fruto de muito trabalho. E a habitação não fica fora disso. Hoje nós temos um plano habitacional entregando casas também. Nós temos lá nosso secretário Anderson Mendes, que tem feito um bom trabalho, e que lá nós temos entregue casas dignas para as pessoas, tirando de áreas de risco. E também um outro ponto que fala sobre habitação, que é a regularização fundiária, é aquele respeito para dar dignidade para as pessoas. Secretário, tudo isso demanda dinheiro, custos. O cofre do município acaba tendo esse gasto. Como atrair investimentos para o município para que tenha arrecadação suficiente para bancar tudo isso? Bom, a parte de orçamento, primeiro eu quero sempre levar atenção. Praia Grande, ao longo do tempo, vem se desenvolvendo bastante, porque ela sabe fazer a gestão do seu dinheiro. E isso, eu não entro numa seara de discussão, de comparação de orçamentos, não, mas o orçamento de Praia Grande é possível realizar muita coisa. E isso vem sendo feito com muita responsabilidade para atender as pessoas, aonde a gente tem a oportunidade ainda de atrair investimento privado. O maior hospital da região instalado agora é em Praia Grande, um hospital muito belo, bonito, com muitos leitos ali na área particular, mas Praia Grande também fez convênio para não deixar de atender a sua população. Os hipermercados da região também se instalaram no município de Praia Grande por causa de benefícios lá encontrados, inclusive pela questão de viabilidade de transporte. E isso tudo é o que a gestão pode realizar. Dar a oportunidade, facilidade para que as empresas possam entrar e melhorar o desenvolvimento econômico do município. Secretário, a Praia Grande também é um dos municípios que também mais cresce de forma populacional, né? Muita gente chegando, e aí vamos pensar no futuro da cidade. Como é que está a educação, a infraestrutura educacional do município para receber todo esse pessoal que está chegando na cidade?
Olha, eu que tive a oportunidade ao longo da minha vida pública de participar desde o momento onde nós criamos o modelo de superescola, onde fizemos aí mais de 50 prédios construídos por este governo, né, ao longo dos anos, dos mandatos desse governo que caminha, sei que é fundamental a gente ter uma educação efetivamente assim de responsabilidade, que ela seja proveitosa para o aluno. Por isso que Praia Grande leva isso muito a sério. Hoje, com o aumento da população, sem dúvida, a educação às vezes tem problemas de vagas. Praia Grande não teve isso, porque conseguiu montar uma estrutura para poder atender de fato os alunos, montando um terceiro turno até, mas não fica ninguém de fora. Mas mesmo assim, construiu mais salas de aula, ampliou as escolas e está no projeto agora da construção de novas escolas. E isso, tenho certeza, que é para atender melhor a população e que é a responsabilidade que o município de Praia Grande tem com as pessoas que lá vivem. Secretário, o senhor tem uma longa vida pública, né? O senhor foi vereador bem jovem, né? E o senhor foi candidato a deputado estadual no ano passado. Acabou não se elegendo. Mas nós temos 5 deputados eleitos pela nossa região. Como é que o senhor tem avaliado esse princípio de de legislatura desse pessoal? Olha, eu que já tive a oportunidade de participar da Assembleia Legislativa por 2 vezes, agora realmente faltou um pouco para eu estar lá novamente, mas eu acredito muito que cada um dos nossos representantes na Assembleia Legislativa tem compromisso com a região, né? E nesse começo de governo, eles estão aí se programando, se ajeitando aí para poder dar a resposta que a população exige. Mas acredito que por estar lá e a população cobrando, vão fazer um bom trabalho. Para encerrar as perspectivas, futuro da Praia Grande, o que o governo está pensando para frente a partir de agora? Olha, a gente tem uma preocupação sempre para poder atender aquilo que a população espera. Estamos fazendo agora uma revisão do plano diretor, discutindo todas as áreas, né? Entendo que a gente faz um planejamento atual, mas quem diria que do último planejamento de todos os municípios, alguém colocou lá que teríamos uma pandemia. Por isso que o desafio agora, nessa nova discussão do plano diretor, é fazer com que as estruturas possam evoluir, mas sempre discutindo aquilo que pode acontecer no futuro. E tem sido feito essa discussão pautada na discussão do plano diretor para o município. Porque aí eu tenho certeza que vamos enfrentar com muita responsabilidade todas as áreas que são desafios gerais. Na área do turismo, desenvolvimento econômico, da saúde, da segurança, não tenho dúvida, mas com planejamento. E é isso que Praia Grande faz. Esse foi o secretário de governo Cássio Navarro aqui no Jornal Litoral. Secretário, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A entrevista de Cássio Navarro, secretário de governo da cidade de Praia Grande, daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h12 minutinhos, pessoal. Veja a seguir tudo sobre o dragão barbudo. Quadro Pet. Fica aí, voltamos já, 1h12. Bom que você está conosco aqui no Jornal Litoral pela sua TV Cultura Litoral, agora 1h16 minutinhos. E a Unipar premiou alunos das escolas da Rede Municipal de Cubatão que participaram do projeto Minha Lente, Minha Mente e o Meio Ambiente. Unipar encerrou o concurso Minha Mente, Minha Lente e o Meio Ambiente aqui na cidade de Cubatão, com premiações para os alunos da rede municipal. O evento contou com a participação de 1.754 alunos de 3º e 9º anos e também do EJA, Educação para Jovens e Adultos, das escolas da rede pública municipal. Foram enviados desenhos, redações e fotolegendas sobre a temática discutida. Dentro dos programas de incentivo que nós temos e patrocínios que nós temos na Unipar, né, 2 temas, educação e cultura, fazem parte, né? E esse programa, esse concurso vem justamente ao encontro desses 2 temas, né? E particularmente num valor que nós preservamos, um dos valores que nós preservamos na empresa, que é a sustentabilidade,
particularmente o respeito ao meio ambiente. Então a gente conseguiu reunir todas essas atividades num concurso, e o que é mais bacana, com todas as escolas do município de Cubatão. Esse concurso que a Unipar trouxe foi de extrema importância para conectar com o meio ambiente e com a história da cidade, porque Cubatão continua a ser exemplo mundial de recuperação ambiental. E essa é uma marca que nós queremos reforçar, para que as pessoas que não conhecem essa nova cidade, essa Cubatão que foi recuperada, elas podem vir visitar a nossa cidade e ver de que forma nós trabalhamos ao longo desses anos para melhorar a qualidade de vida da população. Eles têm um programa Fábrica Aberta, onde já proporcionam as crianças, os jovens, de visitem a sua fábrica e entendam como que é toda a unidade fabril. E além disso, eles têm algo a mais aí, que é o CCC, né, da Unipar, que tem essa questão com a comunidade, e eles promovem esses eventos. Hoje aí esse programa aí que incentiva a reflexão sobre os cuidados com o meio ambiente, principalmente junto às crianças, é importantíssimo, né? E que isso aí se torne uma ação repetitiva também para as outras empresas, né, que sirva de um exemplo. O concurso integra o compromisso em apoiar o desenvolvimento das comunidades, levando em consideração o incentivo educacional e a evolução social. Entre os principais objetivos, o descarte consciente do lixo de forma regular. Nós temos diversos projetos. Da parte da Secretaria de Turismo, inclusive, nós temos um programa que nós vamos colocar em ação no ano que vem, chamado Educando para o Turismo. Que é fazer com que a própria cidade possa se conectar com o seu passado, a sua história e esse sentimento de persistência que nós temos, como também as pessoas que vierem de fora se conectarem à nossa história e conhecer um pouco mais das nossas raízes e também do que nós projetamos para o futuro. Eu tenho que agradecer a todas as escolas, aos diretores, aos professores, aos alunos, às famílias dos alunos que incentivaram, que participaram do concurso em massa. É gratificante para a gente que trabalha no projeto, um grupo, e o conselho. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui, emocionado também. Só gratidão. Você achou, inclusive, em participação e beneficiar o meio ambiente? Eu fiquei muito feliz. E você ficou muito feliz? E essa emoção, assim, você vai carregar para o resto da sua vida? Como é que vai ser? Eu vou guardar esse momento. Rapaz, legal o projeto da Unipar, né? Mas eu tô distraído também com esse bichinho aqui, ó. Lembra que eu anunciei agora há pouco na passagem de bloco sobre um bicho barbudo? Pois é esse aqui, ó. Esse é o bicho barbudo. Tá até meio assustado comigo aqui para falar sobre essa espécie. Eu estou com Danilo Sato, veterinário especializado em bichos silvestres. Tudo bem, Danilo? Tudo certo. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Do que se trata este pequeno bichinho em meu braço? Esse daí é o biricutico. Biricutico? Ele é um dragão barbado ou dragão barbudo, né? Pode chamar de qualquer um dos nomes. É um animal australiano, ou seja, é um animal de clima de deserto. Então, por ser da Austrália, ele é um animal exótico. Ele é um animal, exatamente, pessoal, até é importante informar isso, bicho silvestre é o bicho que está aqui na fauna do país, né, do nosso Brasilzão. Esse aqui é um exótico, vem da Austrália, os desertos australianos. Esse bichinho, como é que eu faço para ter um? Estou em casa, estou interessado um dragão barbudo, como eu faço? Então, hoje em dia, a gente tem alguns criatórios legalizados vendendo esse animal, né? O ideal seria que, antes de adquirir o animal, a pessoa se informe do que precisa para o lugar que ele precisa ser mantido, os acessórios que precisa nesse local, que no caso seria um terrário, né? É um animal que fica pequeno, ele não vai crescer muito mais do que isso. Ele não cresce mais do que isso? Não, ele vai ficar mais ou menos... Quantos anos tem um bichinho? Quantos anos vive um bichinho desse? Ó, o biricutico tem 3 anos. E ele pode chegar aí aos 10, 12 anos, tranquilamente. Gasta muito para ter um bichinho desse em casa? O que ele come também? Comparado com uma serpente, um pouco mais, até porque ele come todo dia. Em valores, chutando assim, não precisa falar, claro, o exato valor. O valor do animal? Não. Quanto eu gasto num mês, por exemplo, para manter um bichinho desse? Entre alimentação, custo de veterinário e tal. A manutenção é barata, porque assim, é um animal que come, na idade que ele está, ele tem, preferencialmente come mais vegetais. Ele come vegetais? Mas come também um pouco de inseto. Então, assim, são alimentos que têm um valor, comparado com um cachorro, por exemplo, muito inferior.
E aí, em relação a valores de consulta, veterinário e tudo mais, normalmente aí a cada 6 meses, cada 1 ano, seria interessante, aí já faz um check-upzão com exames de sangue, que inclusive o Biricutico fez exame de sangue hoje. Passa por um check-up hoje. Check-upzão, raio-x, ultrassom, que é bem legal também de fazer. Ele muda de cor, essa cor dele é sempre Então, assim? ele tá mais escuro assim, mais amarronzado, porque a gente tá no inverno, né? Mas normalmente, se você for notar, ao redor do olho dele é bem alaranjado. Ele chega no verão assim, a ficar mais dessa cor. Mesmo a gente tendo o ambiente em casa, no terrário controlado, com temperatura adequada, até porque é um animal de deserto, assim, temperaturas do terrário precisam estar mais elevadas, né? E com umidade um pouco mais baixa. Eu ia até perguntar para ti, estamos no inverno, esses bichos hibernam durante o inverno? Como é que funciona isso? Então, na teoria, o termo mais apropriado seria brumação, né? Brumação? Porque hibernar seria cessar totalmente a questão da alimentação, o animal dormir e só acordar quando o clima esquentar. Eles, no inverno, mesmo tendo o ambiente controlado, eles podem diminuir um pouco a atividade e, às vezes, parar de comer por um período bem curto ou diminuir um pouco a alimentação. Muito bem. Gente, é bem diferente, até calminho. Bem calminho, eu pensei que ele fosse... Não, o dragão barbado, tanto que quando alguém pergunta em relação a lagartos, qual seria o ideal para iniciar a criação, a gente recomenda o dragão barbado, porque ele é bem tranquilo mesmo. Ele tem uma pele bem diferente, não sei se o meu diretor, Davidson Carlos, consegue fechar uma das câmeras aqui? É bem áspero, né? É bem diferente essa pele. Quer que eu posicione alguma câmera aqui? Quer que eu vá para a câmera fechada? Eu vou para a câmera fechada então aqui, ó. Vê se você consegue então fechar aqui na minha mão. Ele tem uma pele assim bem áspera, bem diferente, né? Olha que diferente. Que tipo de interação social e estímulo mental um dragão barbudo requer, né? Como posso garantir que suas necessidades possam ser atendidas, para que ele viva bem, viva feliz com o seu dono? Então, primeiramente, ter um terrário com as temperaturas controladas, né? A gente sempre indica de fazer um gradiente de temperatura dentro do terrário. Então, num ponto a temperatura é muito mais alta e no outro um pouco mais baixa. Tendo a alimentação adequada também, como são animais de deserto, eles precisam muito de iluminação ultravioleta. Que a gente consegue fazer isso com lâmpadas próprias para répteis. E, eventualmente, assim, ter esse... Como é um animal que interage um pouco mais, fica calmo, ter essa interação aí que nem você tá fazendo com ele aí, ficar um pouquinho no colo. Bem diferente mesmo. Ainda o nosso tempo está terminando. Agradeço demais a sua participação. Está aí o senhor Biricutico. Tico. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no Jornal Litoral. Semana que vem, Danilo Sato, com mais curiosidades do mundo animal. Os bichinhos silvestres, bichinhos exóticos, estão aqui, ó, no Jornal Litoral. E você pode rever a participação do Dragão Barbudo aqui no Jornal Litoral. Daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h25 e ontem o LID Litoral promoveu um encontro com empresários da região. O Grupo LID Litoral Paulista é conhecido por promover encontros de empresários e executivos da região, no intuito de gerar network e também trocar ideias. Então a gente traz um palestrante de nome, esse palestrante vai trazer um conteúdo que interessa aos nossos filiados e a partir daí a gente faz um networking para discutir esse conteúdo e para trazer para a região e para os próprios filiados mais negócio, mais desenvolvimento. Com essa discussão no network, a gente já trabalha também quem vai ser o nosso próximo palestrante. Então, o trabalho é um ciclo bastante virtuoso para gerar negócio, para gerar riqueza para a região e para gerar essa confraternização entre os filiados também. O LID ele consegue aliar esse encontro entre empresários para essa troca de network, de conhecimento, e consegue trazer também conteúdos que são voltados para quem empreende, né? Então, desde conteúdos de gestão, de investimento. Então, você tem o conteúdo e, ao mesmo tempo, também tem o network, que é importante. O grupo promoveu um encontro exclusivo para afiliados e convidados, com a participação especial da Carol Pfeiffer, ela que é CEO da Atom SA e é sócio fundadora do Instituto Êxito.
Vim falar sobre grana, money e bufunfa, que é meu assunto principal, mas principalmente provocar as pessoas a entenderem que construir patrimônio tem que ser de uma forma inteligente. Então, como que você valoriza o seu passe, a sua hora, como que você pode enxergar as oportunidades e falar com orgulho que você é um investidor, uma investidora. Hoje a gente está trazendo a Carol. Ela é uma empreendedora, é uma empresária nata, tem mais de 60 empresas, né? A gente com 1, 2 empresas acaba tendo muitas dificuldades e ela vem trazer aí muito conteúdo, muita informação aí de nível Brasil até mundial. Então esse é um dos nossos objetivos, é trazer a conexão entre os empresários, trazer esse fomento para a nossa região e também trazer muito conteúdo de qualidade para a gente ter aplicabilidade imediata nas nossas empresas. No Brasil, infelizmente, a gente tem receio de falar sobre dinheiro. Você não quer nem contar que você está ganhando muito dinheiro, já com medo dos parentes te procurarem depois. Então a intenção aqui é provocar cada vez mais as pessoas falarem abertamente sobre isso, porque isso com certeza tem consequência muito positiva, não só na nossa economia, mas na mentalidade empreendedora, que é o que o LEAD faz. Toda vez que um grupo de empresários como esse traz pessoas de fora para conhecer a nossa cidade, como também para compartilhar expertise, principalmente nessa área financeira, isso é fundamental e esse aperfeiçoamento, com toda certeza, acaba tendo um desenvolvimento muito maior aqui na nossa cidade. É isso aí, evento bem importante, inclusive com a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo. 1h28, veja a seguir os destaques do Portal Costa Norte e a participação de Murilo Tauro no quadro Na Área. A gente vai comentar a situação do Santos Futebol Clube. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral, agora 1h31. Vamos saber as principais manchetes do Portal Costa Norte. Eleni Nogueira está lá na redação e traz informações pra gente. Oi, Eleni. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Vamos lá para Ubatuba, onde amanhã começa a festa de São Pedro Pescador com o concurso Rainha dos Pescadores. O desfile terá 17 participantes em trajes típicos de pesca. As vencedoras vão usar faixa e coroa durante os dias do evento, que segue até o dia 29 na praça de eventos da cidade. E por falar em pesca, outra notícia traz a angústia da busca por 2 pescadores desaparecidos no mar de Ubatuba desde a tarde de terça-feira. Hoje pela manhã foram encontradas as redes de pesca da embarcação, mas ainda não há informações sobre os 2 homens perdidos no mar. Ainda no litoral norte, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um pedido do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que quer receber R$247 mil por férias e 13º. Ele moveu uma ação judicial cobrando direitos trabalhistas que ele mesmo não pagou e não tirou. Então, Thiago, por hoje é isso. Mais informações no site www.costanorte.com.br. Tchau! Valeu, Eleni! Conversando conosco diretamente de Bertioga. As principais notícias do litoral, da Baixada Santista, litoral norte, sul. Acesse costanorte.com.br. 1h32, está na hora do quadro Na Área. Muito bem, para falar do Na Área, estou com sensacional jornalista Murilo Tauro. Como vai o senhor? Tudo tranquilo. Oh, tá um pouquinho. Vamos fazer o quê, né? Faz parte, derrotas fazem parte, inclusive um tempo pra cá, derrotas fazem parte do cotidiano do Santos, né? Impressionante, né? Murilão, vamos já acelerar. Vamos falar dos gols do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai chegar na derrota do Santos Futebol Clube. Vou começar pelos gols de São Paulo e Atlético Paranaense, que jogaram ontem à noite no Morumbi. O Atlético Paranaense saiu na frente, inclusive, né? Sim, gol do Vitor Roque, jovem promessa, que vale milhões para o Atlético. Depois o São Paulo virou com Gabriel Neves e depois com o Luciano. Aí o primeiro gol, o gol do Gabriel Neves, uruguaio. Bom jogador, bom volante. Boa jogada do São Paulo, inclusive. Verdade, hein? Facilitou ali o zagueirão, né? Acho que é o Thiago Heleno. E o Luciano, fazendo um golaço aí, 2-1, São Paulo melhorando há algum tempo já no campeonato, vinha de derrota e agora vence para retomar o bom momento vivido com o trabalho do Dorival Júnior. São Paulo
vai chegar. Vai brigar golaço. por vaga em Libertadores, Sul-Americana muito tranquilo. Vai lutar mais na parte de cima do que na parte de baixo do São Paulo. Lindo esse segundo gol. Lindo gol do Luciano. Né? Bom jogador o Luciano. Pro nível do futebol brasileiro, bom jogador. São Paulo, então, com o Dorival, voltou a voar. Mudou completamente a cara do time de São Paulo. São Paulo com o Rogério Ceni era um, com o Luciano é outro completo, com o Dorival é outro completamente diferente, com os mesmos jogadores, o mesmo elenco. Não teve um reforço que chegou para mudar a cara do São Paulo. O mesmo elenco, um trabalho melhor do Dorival. Muito bem. Temos também os gols, quer dizer, o gol de Único. Palmeiras e Bahia. Exatamente. Gol do Tassiano, que jogou no Santos, jogou no Grêmio, foi pro Bahia, está no Bahia, né? Bahia City, comprado pelo Grupo City, que tem o Manchester, New York, tem alguns times no mundo. No Brasil é o City e venceu o Palmeiras, 1-0. Excelente resultado pro Bahia, claro, a vitória, mas estava muito próximo da zona de rebaixamento. Vai dando uma distanciada um pouco maior, cola no Santos, por exemplo. Cola no Santos, chega a 12 pontos, o Bahia, o Santos tem 13. Baita vitória do Bahia contra o Palmeiras. Não melhor é time do qualquer Brasil. time. Palmeiras. Sim, é uma vitória, né? além dos pontos, dá uma moral elevada pro grupo, né? Pô, vencemos o Palmeiras, vencemos o Flamengo. O Palmeiras jogou meio desfalcado ontem. Jogou desfalcado. Os jogadores que estavam na seleção, alguns não jogaram, não só a seleção brasileira, o Palmeiras tem jogadores na seleção paraguaia, na seleção uruguaia, alguns não puderam jogar, mas pelo que o Palmeiras investe, não é para reclamar, porque o Palmeiras se gaba de, com o investimento, ter um time bom titular e o reserva também. É verdade. Então a desculpa de desfalques no Palmeiras, no Flamengo, a gente tem que contextualizar muito bem antes de falar, perdeu porque não tinha jogador. Não. O elenco é grande. O elenco é grande o suficiente para não reclamar disso. Tem qualidade. Tem qualidade. Bom, chegou a derradeira hora. Tá na hora de ver os gols de Santos e Corinthians. Aí no plural, porque foram 2. E você acredita, Thiagão, 2 gols contra do mesmo jogador? Meu Deus. Esse horroroso desse João Lucas, lateral direito, que não devia nunca nem ter passado na porta da Vila. Faz o primeiro gol contra aí nesse lance com o Yuri Alberto. O Santos chega a empatar nesse lance, ó. Sim. Só que a bola bate na mão do Mendonça. Tá vendo? O Santos faz o gol. O árbitro ouve o VAR. O árbitro não checou o VAR. Confiou. Simplesmente anulou, sem olhar. E aí o João Lucas faz de novo. 2 gols contra. Nossa. Quase pede gol lá naquele programa de domingo lá da... Exatamente. Aquele programa fantástico, né? Exato. Programa fantástico. 2 gols contra do João Lucas. O Natan, que era o lateral direito titular até outro dia, não foi nem relacionado, jogou o Natan. O Natan entrou e fez 2 gols contra. Esse é o nível do Santos hoje, olha aí. 2-0 ainda no primeiro tempo, que decidiu o jogo. Segundo tempo, o Corinthians deu a bola para o Santos e é tudo que o adversário do Santos precisa fazer. O Santos não tem ideia do que fazer com a bola. É um time de futebol que não faz ideia do que fazer com a bola. Então, se tiver a bola, o Santos é derrota certa. O Santos conseguiu resultados importantes, por exemplo, contra o Vasco, jogando completamente na defensiva, saindo para os contra-ataques. Fez 1-0, se retrancou, segurou e não tomou gol. Então venceu aquele jogo. Se o Santos precisar criar alguma coisa, não acontece nada. O Santos não tem ideia tática nenhuma, até por isso hoje deve ser oficializada a saída do Odair. É muito provável que hoje ainda seja oficializado. Claro que ele próprio não vai pedir demissão. Ele tem um dinheiro a receber, tem multa rescisória, ele não vai abrir mão desse valor e ele está esperando a diretoria chegar e falar: Odair, estamos te demitindo, vamos pagar o que precisa e etc. Ele não vai pedir demissão. A tendência é que ainda hoje o presidente o demita. Mas pelo histórico de 2021 até hoje desse presidente, não duvido de nada. Paulo Roberto Falcão, como é que fica a situação? Ele estaria na barca, mas ele tem mais moral do que o Odair nesse momento no clube. Porque ele é mais blindado, né? Ele não aparece nunca. O Odair tá sempre aí apanhando, a torcida não aguenta mais o Odair. Claro que não aguenta mais o Falcão também, mas o nome do Odair é muito mais citado negativamente do que o do Falcão. Existe a possibilidade da CBF fazer um favor pro Santos e tirar o Falcão daqui, por causa do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti tem como um dos seus melhores amigos na Itália o Falcão. O Falcão jogou lá, né? Jogou com ele e tal, são muito amigos. Se o Ancelotti for mesmo para lá, a chance do Falcão ir para a CBF existe. Seria um favor que a CBF faria para o Santos, porque aí pagaria a multa que também tem com o Falcão.
Odair e Falcão ainda não saíram por causa da multa, simplesmente por causa disso, senão já teriam sido demitidos há algum tempo, algumas semanas. O trabalho é péssimo à frente do Santos, e aí, como você mostrou no início do programa, reflete no que fez o torcedor, que é errado, é abominável, é até crime jogar bomba e tal. Inclusive temos essas imagens aí, Murilo. Solta essas imagens aí pra gente, A gente Davis. até, é difícil dizer, mas entendeu, mas não concorda. A gente entende o momento do torcedor que fez isso, mas é completamente errado. A gente vai deixar claro aqui que não deveria acontecer, mas que não é incomum. Quantas vezes a gente já viu essa cena nos estádios de futebol? Várias vezes. Aí os jogadores do Santos tiveram que sair correndo para não serem alvejados. Foi uma confusão gigante ontem, viu, Thiagão? Gás de pimenta, enfim. Momentos tensos. O Santos deve ser punido pelo STJD. Com certeza, com certeza. Deve vir uma punição por aí. Claro que o julgamento não é tão rápido. Eu acho, a gente vai dar as informações certinhas no jornal, no Resenha Santista, mas é provável que para domingo a coisa não mude. Mas hoje à tarde, amanhã de manhã, pode ter alguma informação nova e a gente informa aqui o telespectador do Jornal Litoral. Posicionamento do Santos Futebol Clube na classificação do Brasileirão? Então, hoje é o 13º colocado com 13 pontos. Só que faltam 5 jogos para terminar a rodada. Hoje, 5 jogos fecham a 11ª rodada. Sim. Inclusive, o Botafogo pode abrir 5 pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado. O Botafogo pode disparar na liderança e o Santos pode ser ultrapassado por 2 clubes que estão na zona de abaixamento. Então, o Santos cairia ainda mais na tabela e a tendência dessa rodada é que isso aconteça. O Santos é hoje o 13º, entrou na 13ª colocação nessa rodada, deve cair para muito próximo da zona de abaixamento. Meu Deus, mano. Pois Que é. situação do Santos. Tá Murilão, difícil. Valeu, Thiagão. agradeço demais a sua participação Imagina. no Jornal Valeu. Litoral. Tamo junto. Desta quinta-feira péssima para o torcedor do Santos Futebol Clube. Pessoal, a participação do Murilo Tauro, jornalista do Resenha Santista, está aqui na grade da TV Cultura Litoral, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Para você rever a participação dele aqui no Jornal Litoral, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. Vamos acelerar que o meu diretor está brigando comigo. 1h41 tem estreia no cinema e o jornalista Marcelo Pavão nos conta essa novidade. Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora a dica de entretenimento. Sabe aquele filme, aquela tradução para o português que não diz nada sobre o filme, que estraga até a vontade da gente ir ao cinema? É o caso da nossa dica de cinema que estreia hoje na telona. Em inglês, o filme chama-se No Hard Feelings, ou seja, sem ressentimentos. No Brasil, Que Horas Que Eu Te Pego. Não tem nada a ver, mas vale a pena você sair de casa e ir ao cinema. É a nova produção da Jennifer Lawrence, que é conhecida por ser da geração mais nova dos X-Men, ela era mística, e também por ter estreado a série Jogos Vorazes. Ela é vencedora do Oscar de melhor atriz e produz esse filme. E o que vem a ser? É uma história simples, daquelas comédias da década de 1980, bem ao estilo daquele Curtindo a Vida Doidado que todo mundo já assistiu. Qual que é a história desse filme? A Jennifer Lawrence é uma moça que trabalha como motorista de aplicativo e por problemas outros ela perde o seu carro. E aí ela vê num anúncio um casal, pais de um rapaz de 19 anos, que faz um anúncio. Tenha um encontro, faça meu filho sair com você e você ganhará um carro. Ela vê esse anúncio e fala, é pra mim. E aí procura os pais, né, os anunciantes, e fala, olha, o que está acontecendo? Não, o seu filho de 19 anos, antes de ir para a faculdade, os pais querem que ele tenha um relacionamento, que não chegue à faculdade dentro da casca do ovo, porque os pais, um casal super protetor. Ela falou, fácil, eu faço isso. E aí começa essa comédia pastelão, uma comédia adulta, não é para criança, bem ao estilo dos anos 80, onde dar risada é o único objetivo. Não é um filme que vai passar a mensagem, dar lição de moral, mas fazer rir. E é a primeira comédia nesse sentido que a Jennifer Lawrence participa. Vale a pena e ainda tem mais uma dica. Eu falei no início do Curtindo a Vida Doidado, do filme dos anos 80. O pai desse rapaz que vai para a faculdade é nada mais, nada menos que o Matthew Broderick, o Ferris Bueller do filme da década de 80.
Então, quem tá afim de uma comédia rasgada de alta qualidade, com a oscarizada Jennifer Lawrence, o filme, o nome brasileiro é esse. Que Horas Que Eu Te Pego? Vai assistir ao cinema que você vai curtir, vai dar muita risada e desopilar o fígado. Até a próxima. Que tal uma carona pra casa? Não é o caminho pra minha casa. É um atalho. O que você tem aí? Por quê? Você tentou me raptar! Você tem 19 anos, vê se cresce! Lembrei da sessão que passa à tarde lá na TV, na outra emissora, Curtindo a Vida Adoidado, um clássico das tardes, né, pessoal? 1h45, durante a participação do Biricutico, falei correto, o diretor, estou falando certo, eu esqueci de soltar um VT. Então nós temos um VT, solta aí para a gente, Davidson Carlos, é a respeito da pequena Jessie. Temos aí? Temos, sim. Essa é a pequena Jessie. É uma cachorra chihuahua bem destemida, que criou uma grande amizade com a Reptória, dragão barbuda. Pois é, fêmea que convive em seu lar. O que mais chama a atenção é a forma como ela defende e protege o réptil, até mesmo de seus irmãos cachorros. A relação entre os pets da casa ganhou fama no TikTok, mostrando a família de Caroline, que adotou Jessie, Reptória e mais 3 cachorros, o Pitbull Zeus e mais 2 chihuahuas. Olha só como é brava aí. Não deixa ninguém chegar perto, ó. Esse vídeo está aí, então, viralizando nas redes sociais no TikTok. Bom, agora eu vou trocar de câmera com o Biricutico do meu lado. Pessoal, a edição de hoje, além de ter sido especial por causa desse bichinho aqui, também é especial porque hoje a gente completa 1 mês no ar. Então agradeço demais a sua companhia, a sua audiência, a sua interação conosco no Jornal Litoral. Vem aí o meu amigo Paulo Roberto Schiff com Opinião Litoral e a gente volta amanhã a partir de 1:45 da tarde. E reveja esse bichinho aqui, esse dragão barbudo, no nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. Acabou, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.